O que a Bíblia diz sobre sexo? O que a Bíblia de fato relata sobre o prazer carnal? É pecado? Será que foi Deus que criou de fato o orgasmo? Eu sei que esse vídeo vai dar o que falar, mas se você quer entender o que de fato a Bíblia vai falar sobre esse assunto, vem comigo. Oi, bem-vindo e bem-vinda aqui. Eu sou a Ariane Marques, sexóloga clínica e educacional. E ministro palestras, cursos, sou escritora há mais de 10 anos, com uma vasta experiência nesta área da sexologia. Estou aqui para te falar também, como alguém que estudou e estuda teologia, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Eu já sei que esse vídeo vai dar o que falar, mas antes mesmo de você pensar em colocar qualquer comentário, escute até o final, porque sim, eu vou falar de prazer carnal, de orgasmo e de todas as questões mais polêmicas de que a Bíblia diz de fato sobre o tema sexualidade. E para começar, eu quero te convidar para ler comigo o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 3 em diante. Hoje eu vou ler com vocês essa versão aqui, que é a versão atualizada, a Bíblia da Vida Diária com notas e comentários da Joyce Meyer. E ela tem aqui uma versão atualizada. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 3 em diante, diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua esposa, da mesma forma a mulher com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante um certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Quem foi que disse que você não tem domínio próprio? Quem foi que disse que ficar afastado intimamente deve ser por mútuo acordo e por pouco tempo? Quem foi que disse que o sexo deve ser para o casamento? Esposa, marido. A Bíblia disse. E aqui eu começo a gerar uma grande polêmica. Eu tenho algumas referências bíblicas que eu vou decorrer com vocês aqui, mas eu escolhi essa como a primeira por um simples fato de ser aqui uma ordem, um comando dado a um casal, que eles não devem se abster intimamente, a não ser por comum acordo e por pouco tempo. Lá em Gênesis 2:25, e aí eu vou voltar um pouquinho para que você possa, de fato, entender o que a Bíblia diz junto comigo. E no final, fique à vontade para deixar a sua opinião, porque eu amo aprender também. Lá em Gênesis 2:25, vai dizer assim, ó: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu vou ler o 24 também para você entender. Ó, o 24 diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Diz isso no 24. Deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E aqui no 25 diz assim, ó: o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vamos começar pelas instruções básicas. O homem e a mulher, eles de fato recebem o comando de Deus de se tornarem uma só carne, de terem intimidade sexual, e ainda tem uma frequência indicada pela Bíblia. Por que então será que Deus, na sua infinita sabedoria, orientaria um casal a estar nus antes do pecado, a estarem sexualmente ativos, e até indicaria uma frequência de algo que te causaria dor, desconforto, vergonha, medo, pecado carnal? É engraçado como as orientações erradas nos fazem acreditar em coisas que não são bíblicas. A religiosidade tem cegado muitas pessoas, e eu tô aqui com muito carinho e com muita humildade para dizer que eu não sei todas as coisas, eu tenho muito que aprender, mas como sexóloga e cristã, eu quero te revelar algumas coisas que talvez nunca ninguém revelou aqui na internet com tanta clareza. Deus deseja que o homem e a mulher casados tenham prazer carnal. Ai, Ariane, não concordo, mata a carne é bandida, a carne é pecadora, a carne é safada, a carne é nojenta. Para tudo!
Você acha realmente que Deus estava criando ali os seus cílios, o seu cabelo, os seus dentes e falou: vem, Satanás, cria o órgão genital? Não foi assim. Você não é anjo, você não flutua, você não sai por aí batendo asas, você não simplesmente levita durante a sua oração. Você é corpo, alma e espírito. Deus deseja que você viva de fato saudável e pleno, sendo corpo, alma e espírito diante dele. Deus te criou com desejos de se alimentar, com calor, frio, sensações, assim como ele te criou com desejo sexual, sendo um homem e uma mulher adulto. A verdade é que temos então dado de presente por ele domínio, os domínios próprios, as orientações dadas pelo Senhor através da palavra, onde entendemos que o Espírito Santo de Deus veio como consolador, mas também como o nosso instrutor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando nós voltamos para a Escritura, lá em Coríntios, onde diz que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo e que o homem não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, está dizendo claramente que existe uma responsabilidade sexual. Mas é tão lindo que na sequência também vai dizer: não se recusem um ao outro, a não ser por mútuo acordo e durante pouco tempo. Depois unam-se de novo, depois voltem a fazer momentos de intimidade. Vou falar assim para que a gente não seja bloqueado, porque eu já sei que esse vídeo vai dar muita polêmica. Eu vou falar muita coisa hoje, se prepare. E aqui diz por que unam-se de novo? Para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Eu quero falar com você agora sobre cânticos, cantares de Salomão. Eu sei que algumas pessoas vão dizer assim: ah, não concordo, não tem nada a ver, isso não é verdade. E eu acabo respeitando muito a opinião de todos para dizer que, sim, existem pessoas que vão pensar diferente sobre cantares e vão achar que cantares é uma carta de amor, é uma carta de devoção e amor. Mas eu tenho algo para te dizer sobre isso, respeitando a opinião de todos. Lá em Cânticos 1:2 diz assim, ó: ah, se ele me beijasse, sua boca me cobrisse de beijos. Sim, suas carícias são mais agradáveis que o vinho. Aqui, claramente, é uma mulher que tem prazer. Quando ela diz: ah, se sua boca me beijasse, me cobrisse de beijos, é alguém que está verdadeiramente entregue às sensações do corpo humano, dado por Deus, criado por Deus. Não é alguém que diz: ah, se ele me desse um beijinho, eu estaria feliz. Não, aqui ela diz sobre cobrir de beijos, sobre brincar ali com as sensações do corpo. Não é só um beijo na boca. Aqui especificamente não diz a boca, mas: ah, se ele me beijasse, sua boca me cobrisse de beijo. E suas carícias. Se você colocar no Google a palavra carícias, você vai entender que carinho é diferente de carícias. Carinho é algo que praticamos com os filhos, com a sogra, o sogro, com o tio, mãe, pai, mas carícias é algo praticado e deveria ser somente praticado entre o marido e a esposa. A Bíblia está cheia de informações que nos mostra claramente que o prazer carnal existe com santidade. E não é porque tem o tema carnal que estamos falando de algo sujo, imoral, de coisas de mulher safada, de homem sem vergonha, não. Existe prazer sexual na santidade. Nós não fomos ensinados a fazer sexo. Nós não fomos ensinados a praticar isso com qualidade, com santidade. O pouco que se ensinou por aí foi através da pornografia e de forma extremamente corrompida, pecaminosa e suja. Mas eu tô aqui com muito respeito à sua opinião para dizer que a Bíblia nos instrui acerca desse assunto de várias maneiras, dizendo que sim, você, filha amada do Pai, filho amado do Pai, merece viver uma vida íntima com muito prazer, deleite, delícias, carícias e com santidade. Sabe, eu quero passear um pouquinho mais na Bíblia com você, mas eu quero reforçar algo aqui. Durante alguns momentos que eu tive com Deus, em meu processo de cura e libertação, eu realmente questionei a Deus. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas eu odiava sexo. Eu vivi uma história sexual extremamente traumática. A minha história com a sexualidade começa quando eu tinha 7 anos de idade, através de uma sequência de abusos sexuais. Eu era uma criança em um lar
adoecido, disfuncional, quando aquele adulto chegou, se aproximou daquele ambiente e começou a fazer coisas comigo que doíam muito, doía mais na minha alma do que no meu genital. Foi então que ali, durante aquele longo tempo, depois de nos mudarmos, a minha mãe e o meu pai se divorciam, meu pai muda para uma outra direção, para um outro estado bem distante, a minha mãe se torna alcoólatra, começa a beber todos os dias, se torna depressiva e alcoólatra. Eu só tinha 9 para 10 anos de idade nesse período. Eu não tinha noção do que estava acontecendo. Hoje eu sei o que era, mas naquela época eu não tinha noção. Não éramos uma família cristã, a minha mãe não teve a oportunidade de conhecer a palavra, sabe? Eu me lembro de uma Bíblia empoeirada que ficava na sala, mas não sei nem por que existia aquela Bíblia ali, porque não tínhamos absolutamente nada ali de fato relacionamento com Deus. Bom, presta atenção. Foi então que a minha mãe, através da bebida, se torna alguém depressiva, através do divórcio, do abandono, enfim. Ela, um belo dia, decide tirar a própria vida. Minha mãe tinha 38 anos de idade, eu tinha 11 anos, eu estava virando mocinho, meu corpo estava se formando. Eu sempre acreditei que o sexo fosse a tristeza que roubou a minha infância, que roubou a vida da minha mãe, que gerou o divórcio dos meus pais. E aqui eu estou resumindo algumas tragédias que eu vivi nessa área, talvez nem é saudável que eu conte aqui. Mas quando, depois de tudo aquilo, aos 13 anos de idade, eu consigo um emprego numa situação financeira muito difícil, e ali, naquele emprego, eu sou abusada sexualmente de novo pelo meu patrão. E eu preciso ficar por um período naquele emprego. Eu posso dizer para vocês que eu passei por dores ainda piores, até que aos 17 anos eu conheço a Bíblia. Através de um convite, eu conheço a Igreja de Jesus, me apaixono por Jesus e começo a viver um longo período de cura, de libertação. Eu estou resumindo, mas existem muitas dores ao longo dessa história. E dos 17 anos para cá, hoje eu estou exatamente com 38 anos, vou fazer 39 daqui uns dias. E eu posso dizer que a Bíblia me libertou, a Bíblia curou meu coração. Enfim, e quando eu comecei a estudar a palavra e comecei a clamar, porque daí eu me caso aos 20 anos, entro em um relacionamento extremamente disfuncional, eu fui atraindo abusadores em busca de um pai, em busca de cura na minha alma, eu fui atraindo relacionamentos adoecidos, mas ali eu começo a estudar a palavra, e eu começo a buscar em Deus a minha cura e a minha libertação, e de repente eu fui entendendo que não, Deus não criou o sexo para me punir, para me envergonhar, para que eu perdesse a minha infância, a minha mãe, para que o meu pai se casasse 12 vezes, não era nada disso, sabe? O que eu tô querendo te dizer é que a Bíblia, ela abençoa a relação íntima entre homem e mulher casados. A Bíblia também vai dizer lá em Gênesis que tudo que Deus criava, ele dizia: isso é bom. Isso é bom, isso é bom. Então ele criou a água, os animais, isso é bom, mas há um único momento que ele diz: isso é muito bom. E ele diz isso quando ele tira Eva da costela de Adão e olha para aquela criação onde ele olha para os dois, homem e mulher. E ele diz: isso é muito bom. E ali na sequência, em Gênesis, ele vai dizer: crescei, multiplicai e enchei a terra. Ele dá um comando para que Eva e Adão se encontrem sexualmente. Naquela época, a única maneira de encher a terra era fazendo sexo. Sabe, eu não sei quem talvez te explicou que o sexo é algo carnal e ponto, mas existe um prazer carnal sim no sexo. Deus te deu um genital. Se alguém pisar no dedinho mindinho do seu pé, vai doer. Mas se o seu cônjuge estimular da maneira certa as áreas do seu corpo que Deus criou com terminações nervosas, você vai ter prazer. O que eu quero te dizer é que talvez você esteja vivendo até aqui com medo, vergonha, insegurança, disfunções sexuais, acreditando que é normal, que você está carregando a sua cruz, mas biblicamente essa não é a orientação. Biblicamente, se formos lermos aqui vários outros versículos de Cantares, e se formos até aprofundar, até em Provérbios vai dizer em um versículo que o homem deve saciar-se nos seios da mulher da tua mocidade. É um comando, não era para ela amamentar o marido, não era para ela aleitar o marido, não, era para ele se saciar como o homem nos seios da mulher dele, da mulher da mocidade. Estamos em um tempo em que muitos homens e mulheres de Deus estão se perdendo, estão se divorciando por questões de uma sexualidade mal resolvida, estão se distanciando ou até fingindo que está tudo bem, vivendo mal, porque na intimidade não tem instrução. Eu quero finalizar esse vídeo, mas eu quero te dizer, eu estou aqui como um grito e uma voz. Hoje,
além de sexóloga clínica e educacional com mais de 27 cursos na área, tendo ministrado em mais de 7 países sobre intimidade à luz da Bíblia, nós também temos um instituto, o ICS, Instituto Cristão de Sexualidade. Nós formamos sexólogos e sexólogas cristãs no mundo inteiro. Uma formação 100% online, com o selo do MEC, enfim. Eu nem vou falar disso, mas vou pedir para a equipe deixar aqui em algum lugar as redes sociais do ICS para você seguir. Mas lá tem teólogos, lá tem médicos que nos ministram através das aulas. Tudo isso que eu tô te falando de uma forma mais profunda, mas eu decidi vir aqui para dizer que sim, a Bíblia fala sobre sexo, sim, a Bíblia ensina sobre sexo, sim, a Bíblia fala sobre prazer. Deus te criou como homem e mulher para que na fase adulta, dentro do casamento, você desfrute de uma ereção de qualidade, de momentos de prazer com lubrificação, com delícias, carícias, beijos, com deleite. Isso é um projeto de Deus para você. E ele ainda fala da frequência, ele ainda fala do leito sem mácula, porque existe, eu vou repetir porque tá queimando no meu coração, existe prazer com santidade e você merece viver isso. Bom, esse é só um dos vários vídeos que eu tenho aqui. Eu vou pedir para a equipe deixar aqui outros vídeos para que você possa conhecer mais sobre ereção, qualidade de ereção, clitóris e tem vários outros vídeos. Inscreva-se nesse canal. Já tentaram calar a minha voz muitas vezes. Não é fácil ser cristã sendo sexóloga, mas eu não negocio o que a palavra diz. Eu posso te dizer com muita emoção no meu coração. Eu preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas, então vou deixar também as minhas redes sociais pessoais para que você possa seguir, para que você possa conhecer e te dizer que eu voltarei aqui mais vezes para esclarecer o que a palavra disse, o que a Bíblia diz e deixou muito claro para nós sobre o prazer. O prazer é um projeto de Deus para você, sim. E se fez sentido até aqui, se você quiser colocar mais referências bíblicas, quiser compartilhar esse vídeo, por favor, envie esse vídeo para pastores, líderes, envie esse vídeo para grupos que você tem aí no seu WhatsApp, grupos com pessoas cristãs. Nós precisamos explicar que o prazer do casamento é maior que o prazer do adultério, que o sexo na intimidade conjugal é mais prazeroso do que o da masturbação e da pornografia, só que eu não consigo isso sozinha. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu clique, eu preciso do seu compartilhamento, porque há muitas pessoas que precisam entender que Deus não criou o sexo para punir, para envergonhar, para sujar a sua vida. Você pode ser simplesmente um servo, uma serva de Deus, se sentindo limpo e santo e tendo uma intimidade conjugal sexual com muito prazer. Se você quer saber mais sobre isso, assista os nossos outros vídeos. Deus abençoe, em nome de Jesus.